Que a graça maravilhosa de Jesus continue sustentando a sua vida. Libertos do poder do pecado. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Outra tradução diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Grigori Rasputin, um russo que era conhecido como o monge gênio do mal, fazia parte de uma seita que pregava que a salvação era o resultado de experiências repetidas de pecar e ter o perdão de Deus. Assim, os que mais pecassem, mais eram perdoados, mais eram abençoados por Deus. Rasputin incentivava os adeptos da seita a pecarem cada vez mais para receberem maior graça. Por isso, eles viviam em devassidão e luxúria, cometendo todo tipo de torpeza sexual. Os adeptos da seita o viam como o profeta, mas os outros russos o viam como um charlatão. Ele foi assassinado em 30 de dezembro de 1916. Ainda hoje, há pessoas e seitas que interpretam equivocadamente Romanos 5:20. Um dos princípios da hermenêutica, da interpretação correta da Bíblia, é considerar o contexto do texto. Um versículo não pode ser interpretado isoladamente. Por isso, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que a graça é maior do que o pecado. A obra de Cristo é maior do que o pecado de Adão. Não importa o tamanho ou a gravidade dos pecados. A graça é poderosa e suficiente para perdoar. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Logo no capítulo seguinte, Paulo explica que não se justifica de modo algum pecar mais para ter mais graça de Deus. Na verdade, para agradar a Deus, é preciso abandonar o pecado. O pecado não pode dominar a vida do cristão, pois não há como agradar a Deus e ao mesmo tempo viver em pecado. O apóstolo João, abordando esse tema, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. 1 João 5,18. O cristão verdadeiro não vive na prática habitual, contumaz, continuada do pecado. O novo nascimento resulta em um novo comportamento. O crente tem novos desejos e novo prazer. Ele deleita-se em Deus e na sua palavra. O pecado e o Filho de Deus são incompatíveis. Podem encontrar-se ocasionalmente, mas não podem conviver harmoniosamente. Por isso, o cristão verdadeiro, ele vai precisar cada vez mais perseverar em busca de santificação. Esse processo de santificação vai da conversão até o dia da sua morte ou da volta de Jesus. Então vem a glorificação, quando estaremos para sempre com o Senhor. Não se iluda com os falsos mestres que interpretam equivocadamente a Bíblia. Lute diuturnamente contra o pecado. Não ceda às tentações carnais. Jesus disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, persevere em santificar sua vida cada dia. Amém? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Fortalece-nos com a tua graça.
Abençoa todos os nossos queridos ouvintes, guarda-os, proteja-os e supre todas as suas necessidades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, por favor, esta mensagem com alguém. Deus te abençoe.